Estamos no Hospital Anchieta com a doutora Flávia Fernandes, que é do Hospital do Câncer Anchieta. Ela é mastologista e o tema é bastante importante, até porque o câncer de mama, por exemplo, é o câncer que mais acontece em mulheres, né? Exatamente. Então ele é um tema que ele tem que ser lembrado todos os dias, porque ele faz parte do nosso cuidado diário. Ele faz parte da nossa rotina de vida, tem que ser lembrado na nossa alimentação, na nossa atividade física, e tudo isso está assim, vinculado de alguma forma com o cuidado da mulher. É claro que algumas mulheres que têm histórico em família, algum tipo de predisposição, vamos chamar assim, situações de risco, todo mundo tem que cuidar porque ele não avisa, não diz vou pegar essa classe ou essa cor ou essa idade. Pode ser inclusive em qualquer idade. Mônica, é uma pergunta interessante porque as mulheres elas precisam entender que existe um rastreamento e esse rastreamento tem a idade correta. Então mulheres a partir de 40 anos têm que ter o encaminhamento anual com o especialista, ou que seja com o ginecologista, mas com alguma orientação em casos especiais, direto com o especialista, certo? Quando que eu vou individualizar isso? Eu vou individualizar para pacientes que têm história familiar de risco. Então, o que são essas histórias? Mulheres que têm casos na família de câncer de mama ou casos repetidos de outros tipos de câncer, têm que procurar um especialista. De outros tipos de câncer também? Também. Por isso, o especialista ele vai vir para ele poder te orientar. Então, sempre que houver uma família que tem muito caso, é interessante você buscar um especialista para ele poder sentar com você e falar, olha, esse é o seu risco, essa é o seu perfil, é assim que a gente vai te conduzir. E até começar a fazer os exames mais cedo, né? Sim. Os de rotina mais cedo, quando a pessoa está na faixa de risco. Exatamente. Família de alto risco a gente começa a acompanhar 10 anos antes do caso mais jovem. Então, por exemplo, eu tive um caso com minha tia com 40 anos, que foi a mais jovem que teve da família. Aos 30 eu tenho que ter acompanhamento. E esse acompanhamento ele passa a ser semestral, ele não é anual como toda a população. E qual o percentual de risco que uma mulher que teve mãe, tia, avó com câncer ela tem de ter? Varia muito. Você coloca isso num grupo, você desenha qual é o grupo de risco dessa mulher. Então, por exemplo, eu tenho uma família que ela é um risco intermediário. O meu risco de desenvolver câncer ao longo da vida é em torno de 20%. Ele pode chegar a 80% se for uma família mutada, com mutação conhecida. Por isso que é interessante eu ter um especialista para te orientar qual é de fato esse risco. Né? E o especialista, no caso de mama, por exemplo, que ele também seja um bom clínico, né? Porque a máquina sozinha, ela não é responsável por tudo. Não. Isso, assim, exame para qualquer especialidade, para qualquer área da medicina, ela é algo complementar. A medicina ela é feita o médico com o paciente. Então, a gente tem que saber qual foi a sua história, quais os exames que você tem feito, eu tenho que entender tudo isso. O ser humano exame é complexo. físico, sim. Então, apesar da gente estar numa era muito digital, de trazer muita modernidade, é mão no outro que faz a diferença. E perceber quem é aquela pessoa. Doutora, o câncer de mama, ele é silencioso? Sim. Não é aquele que doeu igual um osso, assim, que dói, você sabe que está ali? Sim, a queixa mais frequente no consultório é a mastalgia, que é a dor na mama. A mulher, ela assusta muito quando ela sente a dor. E o que a gente tem de dado é que o câncer de mama, de fato, ele não dói. Se ele tiver uma dor, é porque ele realmente está numa fase muito avançada. Então, o padrão é ser uma lesão que não dói. A mulher que tem dor, ela vai ser acompanhada, vai passar por um screening, por todo um acompanhamento para ser direcionada e excluir o meu risco de câncer, mas o que a gente percebe é que a dor não é um sinal de malignidade. A dor na mama é algo que pode acontecer sem ser câncer. Exatamente. E quais são os sinais principais? São aqueles carocinhos ou tem outras percepções que a mulher possa fazer no autoexame? Primeira coisa, a mulher precisa aprender a se olhar sem medo. Então, eu falo isso muito com a paciente. Eu preciso que você vá para frente do espelho, se olhe e entenda qual que é o formato da sua mama, qual que é maior e qual que é menor, qual que é o tamanho do meu mamilo, como que é o formato dele. E a partir de você, você vai descobrir essa variação. Então, o que você vai me contar? Houve uma alteração no meu mamilo, ele está mais retraído. Ou então eu estou palpando alguma área nodular, um pouquinho mais endurecida, senti que minha mama está abaulada em algum ponto, ou retraída em algum outro ponto.
essas alterações começam sendo muito sutis e elas precisam ser investigadas. Você falou de alimentação. Qual é a relação da alimentação com a prevenção? Isso é importante. A gente não dá atenção para o cuidado do dia a dia. É verdade. O que a gente entende, o que remédio que eu posso tomar, qual exame eu posso fazer. Mas a mulher, ela se cuida na hora que ela faz uma atividade física e na hora que ela se alimenta bem. Isso é tratamento. E é interessante que hoje os estudos mostram isso, que a mulher que tem um peso adequado dentro da faixa de saúde, que tem uma atividade física regular, e com isso eu digo pelo menos 150 minutos semanais, essa mulher ela tem menor risco de desenvolver a doença. E o que é mais interessante, essa mulher que faz o diagnóstico e ela tem uma vida saudável, ela não tem o ganho de peso, ela pratica atividade física, ela tem menor risco de desenvolver a recidiva e desenvolver um caso mais grave com a doença. A chance de metástase é grande? Depende muito. Também depende. Depende muito. Felizmente, o câncer de mama é um câncer com bom prognóstico. Sim. Então, a gente percebe que a evolução natural da doença são pacientes que vão ter um tratamento longo, que é sacrificante, sim. Que aí envolve quimioterapia. Que às vezes vai envolver a quimio, às vezes a rádio, depende muito individual, mas que são pacientes que têm, em geral, um bom prognóstico. Esses dados, eles têm melhorado bastante, porque cada vez mais a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Então, se eu faço um diagnóstico em estadiamento 1, que seria o inicial, essa mulher ela tem um risco de sobrevida maior do que 95%. Olha isso. É muito alto. É muito alto. É muito alto. E hoje em dia se fala muito de empoderamento, né? Empoderamento da mulher no mercado de trabalho. Essa coisa de se cuidar, de ver a alimentação como uma estratégia inteligente de saúde. Buscar exames. Isso é empoderamento feminino. Isso é um empoderamento. É você se permitir se olhar. É você perceber que a saúde, o autocuidado, ele é importante. A gente hoje vive um mundo onde que o médico, ele é um técnico, ele é alguém que vai te ajudar, mas ele não é seu dono. Então, você é dona da sua pessoa, do seu corpo e das suas decisões. O meu papel, a minha função aqui é te orientar, é te ajudar, é tentar entender melhor como leva isso. De adolescentes às vovós e bisavós, dê um recado para elas ali. Meninas, se cuidem, tem assim uma saúde diária que você vai se enriquecer com isso. Você cuidar de você dia a dia, e isso é escolher a atividade física, escolher a comida que você come, escolher o lazer que te faz, é isso que é importante, é isso que é saúde. E não esquecer dos exames, pelo amor de Deus. Anuais, pelo menos. Pelo amor de Deus, uns exames anuais, ter um especialista que te acompanhe, alguém que vai direcionar essa saúde de forma inteligente. E por falar inteligente, a gente tem aqui o Hospital do Câncer Anchieta, que inteligentemente foi criado para ser seu parceiro aí, tanto na prevenção quanto no tratamento. E eu sou Mônica Nóbrega, também ligadinha na saúde. Obrigada.